Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da GSW, o sétimo esse ano que estamos fazendo sobre o tema da reforma tributária, que é o tema aí que vai reger os próximos anos na nossa jornada fiscal. Essa sessão, a gente tem aqui uma participação, mais uma vez com a gente, o Ednilson, da Thomson Reuters, que vai trazer aí insights, updates, várias novidades aí o que está sendo comentado e falado a respeito da reforma tributária. Na GSDA, a gente tem aqui várias áreas, né? Temos várias unidades de negócio que podemos aí ajudar a sua empresa nessa jornada da reforma tributária, né? Temos a nossa área de soluções SAP, onde temos um time aí altamente engajado, fazendo toda a parte de atualizações e sustentação de SAP. Também atuamos na área de comércio exterior, com a solução da Thomson Reuters, né? O SGT. Temos uma área de ERP da Microsoft, onde também fazemos a parte de implementação e sustentação de todas as soluções de ERP da Microsoft. Na área de compliance fiscal, atuamos aí fortemente com as soluções da Thomson Reuters, Tax One, Mensageria, DFE, OneSource Governance Plus e outros, né? Também temos um time de BPO fiscal e contábil que atua aí na entrega, nas gerações de obrigações, podendo ser utilizado aí como um braço, né, do seu time para poder apoiar aí durante a reforma tributária. E também temos a nossa fábrica de softwares, trabalho com desenvolvimentos em geral, com várias tecnologias, todas as mais atualizadas, e também a nossa área de robôs para a área fiscal. Então, hoje, a gente tem aí um atendimento bem completo para todas as áreas e as necessidades das empresas. E hoje eu e o Ednilson estaremos apresentando. O Ednilson, ele é o líder da reforma na Thomson Reuters, está aí 24 horas respirando esse assunto, né, participando aí de todos os eventos, junto ao fisco, junto aos clientes, e vai trazer agora para a gente aí as novidades sobre o assunto. Ô, Juliana, obrigado. Obrigado a todos também pela disponibilidade de vocês. Imagino que a agenda deve estar muito corrida por conta da reforma e de outros temas, mas mesmo assim, vocês reservam um tempinho aí para a gente trocar um pouco de experiências em relação a esse tema, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. A minha ideia é muito mais fazer um bate-papo com vocês, mas eu vou pegar uma tela para guiar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Bom, como a Juliana comentou, eu lidero a frente da reforma tributária aqui na Thomson Reuters e justamente acompanhando o time interno, tanto de produtos, tecnologia, enfim, eu acabo sendo elo de comunicação entre aquilo que vem acontecendo no mundo da reforma, tanto legislativo quanto em fóruns, e traduzo isso para os nossos times internos. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês um update do que eu tenho observado. Primeiro ponto que eu chamo bastante atenção é que o cronograma não mudou absolutamente nada daquilo que já era previsto lá atrás na lei complementar. Então, eu vou até eliminar algumas fake news que vêm surgindo, principalmente por conta do DFE, mas vou trazer para vocês. Mas, a princípio, a gente não tem nenhuma mudança em relação ao cronograma até este momento, não podemos falar que não vai mudar, né, até este momento. Segue aquele cronograma padrão de início em 2026 do período de teste, 2027 CBS entrando, 2029 entrando IBS, 2033 a transição final. Então, aqui eu não vou me delongar muito, porque acredito que seja algo que vocês já estejam acompanhando. Aqui já é uma visão de compromissos que o fisco teve e também algumas perspectivas que a gente já enxerga dentro dessa jornada de implementação ao longo do período. Aqui alguns destaques, né? Alguns destaques importantes. Em relação ao DFE, aos documentos fiscais eletrônicos, a gente percebe que há uma maturidade bem maior. Em relação aos compromissos assumidos pelo fisco, de fato, ele, a partir de julho, disponibilizou o ambiente de homologação,
e principalmente para os principais documentos, né, porque sabemos que existem alguns documentos novos que estão vindo por aí, documentos novos para atender novos fatos geradores trazidos pela reforma tributária, ou documentos que antes não eram eletrônicos e que vão passar a ser eletrônicos, a partir de agora, como gás, como bilhete eletrônico, aéreo, e outros mais que estão sendo migrados para documento fiscal eletrônico. Então, a gente percebe que daqueles documentos tradicionais, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor, CTE, esses documentos que são aqueles que já tinham maturidade boa, foram liberados em julho e estão bem avançados nos testes. A Thomson Reuters, por exemplo, nesse momento, em relação a esses documentos que já tinham iniciado o ambiente de homologação desde julho, ela já liberou toda a parte de soluções de DFE, não só local, mas também já com as integrações SAP e Oracle. Então, assim, neste momento, muitos clientes já estão fazendo os testes, já estão acelerando seus testes de cenários para a adequação aí da parte de DFE. Bom, nós sabemos também, em relação à DFE, que tem alguns documentos novos, esses ainda postergados agora o ambiente de homologação para final de outubro e alguns para o início de novembro. Mas qual é o ponto que eu já chamo a atenção aqui, que algumas informações são trazidas para o mercado que não traduzem exatamente a realidade. Circula no mercado que está dispensada a emissão de documentos fiscais a partir de janeiro, com os destaques, porque isso veio nas últimas notas técnicas. Na verdade, por enquanto, não é bem isso. Por enquanto, o que veio nas notas técnicas é que justamente a validação, as regras de validação desses campos novos, o fisco ele as desativou, ele não vai fazer a validação, mas o fato de as regras de validação terem sido desativadas, não significa que a obrigatoriedade de gerar o documento com as informações não seja obrigatória a partir de janeiro. Até porque o ENCAT ele não teria essa competência para mudar essa regra de entrada em produção a partir de janeiro, porque essa regra veio já da Lei Complementar 214. Então, o máximo que ele pode fazer, que é o que ele fez, no sentido de melhorar um pouco a vida dos contribuintes, é tirar a regra de validação. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui claro, porque às vezes circula uma informação de que as empresas estão dispensadas. Na verdade, não. As empresas que, e aí repito, né, até este momento, a legislação posta como está, que não apresentarem informações nos documentos fiscais a partir de janeiro, elas correm o risco de sofrer uma autuação ou, principalmente, correm o risco de, eventualmente, terem que fazer o recolhimento do 1%. Então, devemos monitorar essa evolução dessa regulamentação, mas, no momento atual, no estágio atual, o documento fiscal eletrônico continua a sua obrigatoriedade de gerar o destaque dos novos impostos a partir de janeiro. Pois bem, tínhamos uma outra expectativa agora em setembro, que não foi cumprida, foi frustrada, de já termos aí o PLP 108 aprovado. A gente vê que andou, a gente já tinha essa visão, aquele xizinho ali, porque a gente já tinha essa visão de que era muito arrojado em setembro ter isso fechado. De fato, a gente já está em outubro e teve um avanço no Senado. Esse PLP agora está na Câmara dos Deputados e ele traz temas importantes, esse PLP. Temas super relevantes, é ele que define o comitê gestor, é ele que traz as penalidades advindas do IBS e da CBS, e traz também questões ligadas ao contencioso tributário, processo administrativo, e também faz alguns ajustes, alguns pedidos de alguns setores, como, por exemplo, o setor de tecnologia, principalmente as grandes empresas de marketplace, fizeram um pedido para que hoje pudessem emitir nota fiscal consolidada. Imagine vocês, por exemplo, uma empresa por assinatura como Netflix, que hoje eles possuem um regime especial para emitir uma nota fiscal mensal e não uma nota fiscal a cada assinatura que é vendida. Para eles e outras empresas semelhantes, seria muito complicado passar a emitir uma nota fiscal por transação da assinatura. Então, isso acabou sendo flexibilizado dentro do PLP 108. Obviamente, devemos aguardar se a Câmara dos Deputados vai
manter esse artigo novo trazido pelo PLP. E assim como tem alguns outros ajustes que foram feitos ali, bem cirúrgicos, em relação à Lei Complementar 214. Vamos aguardar, vamos monitorar. Outro ponto importante que iniciou em julho, e a Thomson Reuters vem participando do projeto piloto da Receita Federal, junto com o CEPRO, onde a gente vem acompanhando, vem colaborando com a visão da nova plataforma, onde tem apuração assistida, onde tem os módulos de split payment, novas regras, motor de regras e outros sistemas que estão sendo apresentados para as empresas piloto. Então, a gente vem participando, neste momento, é um processo ainda, vamos dizer assim, parcial, onde apenas alguns cenários estão sendo tratados, estão sendo trazidos para testes, mas é algo que a perspectiva é de que a versão em produção restrita já, uma versão mais próxima do que vai ser a versão que será disponibilizada no ano que vem, em dezembro. Então, a gente tem essa expectativa de que, de fato, uma versão um pouco mais robusta dos sistemas que o Fisco está desenvolvendo seja apresentada em dezembro. Mas, por enquanto, seguimos fazendo as análises, fazendo algumas apurações pré-assistidas já no modelo do que o Fisco vem trabalhando. A gente vem, ao mesmo tempo, fazendo a calibragem da nossa arquitetura de evolução. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, para tratar o novo modelo de apuração, olhando já o sistema de apuração pré-assistida e principalmente com um olhar também em relação às comprovações de pagamento, e aí a principal delas seria o split payment. Então, esse processo do CERP da Receita, e aqui olhando principalmente CBS, vem sendo conduzido, e a gente vem, juntamente com as outras empresas do grupo piloto, colaborando com o Fisco nesse processo de evoluir a solução que eles estão apresentando, e já colhemos aí algumas melhorias que eles não estavam prevendo, e ao mesmo tempo também estamos navegando e aprendendo bastante, conhecendo e explorando todos os módulos novo modelo de apuração do Fisco, né? Ok, em relação também, temos novos documentos fiscais sendo trazidos, e aí, documentos fiscais, cito aqui um deles, que é a DERE, ainda não temos informações públicas disponibilizadas, mas basicamente essa declaração, ela surge para suprir a necessidade de emissão de documentos fiscais por alguns setores que estão no regime específico e que seria inviável a emissão de notas fiscais a cada transação, como é o caso, por exemplo, das instituições financeiras e de meios de pagamento, por conta da nova base de cálculo, novos fatos geradores que também eles estarão sujeitos. Então, para esses casos, não será exigida a emissão de um documento fiscal, mas uma declaração específica com efeito de documento fiscal para poder suportar essas transações. Por quê? Porque a solução do CERPRO e Receita, que é a solução que traz a apuração assistida, ela tem como premissa fazer a leitura apenas de documentos fiscais eletrônicos. Por isso que vocês veem que muitos documentos que não eram eletrônicos, como gás, enfim, saneamento e outros, não eram eletrônicos, eles estão migrando para virar eletrônicos. Por quê? Porque é premissa da solução do CERPRO e da Receita Federal que, para se fazer a apuração assistida, eu preciso fazer a leitura e ter como input um documento fiscal eletrônico. É assim que é a premissa. Então, temos a partir de 2026 a emissão obrigatória, por enquanto isso não muda, com destaque de 1%, e não, quando se fala do destaque de 1%, aqui vale a pena uma menção importante, não é só destaque do 1%, mas sim todas as obrigações, todas as informações obrigatórias atinentes a reforma tributária. E aí a gente fala de CICLES, a gente fala das bases legais de desonerações que existem, a gente fala todas as outras informações que são pertinentes ao documento fiscal, que, na nossa análise aqui, o máximo que pode ter de campos novos, aí chegam a 200 mais ou menos campos novos, por conta da reforma tributária, pensando em tags. Mas todas aquelas necessárias para preenchimento, mesmo durante o período de teste, devem ser trazidas. Ou seja, se você está numa transação que envolve uma mercadoria ou um serviço que está no regime diferenciado, onde você vai ter, por exemplo, uma redução de alíquota, o documento fiscal ele não deverá ser emitido apenas com o 1%, ele deverá ser emitido também com as alíquotas reduzidas, específicas em cima do 1%. Então, esse é um
4%. Então, não é